o Evangelho eterno. O que isso significa? Um evangelho? Os evangelhos? O evangelho? Peraí, como é que funciona isso? E para que a gente tem que estudar sobre isso? Vem comigo que a gente vai aprender na lição de hoje. Meu saleiro e minha luminária, tudo certinho com você? Tudo bem? Já chego aqui pedindo desculpas para você porque, excepcionalmente, estamos postando a lição hoje. Bom, sábado, domingo a gente teve uma correria muito grande aí, peço perdão realmente para você, mas estamos aqui para estudá-la, tá joia? E hoje o nosso convidado vem trazendo aí uma explicação sobre a tirinha. Quem é esse rapaz que está na tirinha aí, o outro conversando com ele, uma estátua, quem é? Pastor Joani, fala aí pra gente, meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, o Betão me deu aí uma tarefa para a gente comentar a tirinha dessa semana. E é essa semana que a gente está falando sobre o Evangelho Eterno. E ali aparece um personagem, J.N. Andrews, e há uma conversa ali nessa tirinha em que alguém pergunta para ele, já que ele tem tanta capacidade, fala 7 línguas. E na verdade, J.N. Andrews foi alguém muito importante para a história da Igreja Adventista. Ele era um teólogo, um pastor, um estudioso, um professor. E ele, aliás, não está ali na tirinha, mas ele tinha a capacidade de recitar o Novo Testamento de cor. Já pensou isso? Mas veja, quando a gente entende o Evangelho Eterno, a gente entende que está no DNA querer espalhar as boas novas. E ele não pensou em duas vezes em aceitar a missão de além-mar, e ele foi o primeiro missionário da Igreja Adventista além-mar para ir pregar o Evangelho Eterno que está hoje espalhado por todo mundo. Veja, a igreja chegou a mais de 200 países hoje, e isto, boa parte, porque homens como J.N. Andrews entenderam que tudo que tem, tudo que são, estão dedicados ao Senhor. Que assim também possa acontecer na sua vida. Um grande abraço, viu? Muito obrigado, meu pastor. Literalmente, meu pastor, né? Eu faço parte do distrito do pastor Joani e ele aceitou esse convite aqui muito especial. E ele veio falando aí sobre a história de J.N. Andrews, né? Aceitou o chamado do Evangelho Eterno. E a gente também tem que aceitar esse chamado. Mas como assim? Bom, a palavra escute no tempo de Israel, lá do povo de Israel, um povo hebraico, é Shema. Shema é o quê? Era um canto que o povo fazia, era um louvor que o povo fazia ali para poder demonstrar que eles estavam separados de uma nação politeísta, da idolatria. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 4, está lá, né? Escute, ó Israel, o que o Senhor lhe diz. E o interessante é que os próximos versos que tem ali, eles falam sobre isso, de inculcar na mente, de andar todo o tempo com Deus, de inculcar na mente dos filhos a mensagem de Deus, que Deus ele é o principal da nossa vida. Dá uma lida lá. E hoje, qual é o nosso Shema? Assim como a identidade do povo de Israel era o Shema, hoje para nós, a nossa identidade são as 3 mensagens angélicas. Nós devemos proclamar esse evangelho. Isso deve pulsar dentro da gente. Nós já comentamos aqui que o livro do Apocalipse é um livro onde as pessoas temem, têm medo de ler. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na semana que vem. Mas as pessoas têm medo de ler ele. E o livro do Apocalipse, ele é cheio de graça. E é uma graça que veio do passado, que está no presente e vai para o futuro. Essa graça veio através do sangue de Jesus Cristo. E é isso que ele fala aí logo no início de Apocalipse. Nós somos perdoados pelos nossos pecados, pelo sangue de Jesus. E a mensagem do Apocalipse, ela escancara isso. Não são os evangelhos eternos. É um evangelho que é pregado desde o início até o fim dos tempos. Nesse livro, Jesus é colocado ali como cordeiro imolado. E o interessante é que, eu já comentei isso, né? Apocalipse significa revelar, tirar a cortina. Por que as pessoas têm medo desse livro? Se lá está falando o seguinte, revelação que Deus deu para Jesus Cristo, que deu para o anjo, que deu para João mandar para 7 igrejas. Ou seja, para todo mundo. Então não é nada para ser escondido. E Apocalipse 14 traz uma mensagem urgente. Então esse livro ele tem uma mensagem urgente. O anjo vem voando rapidamente pelo céu. Ângelos, mensageiro. O mensageiro vem com pressa para que essa mensagem possa ser pregada para todo mundo. Deus não foi pego de surpresa pelo que aconteceu na humanidade, lá no pecado, no Éden. Pelo contrário, ele já tinha um plano, nós estudamos sobre isso também. Então, ele quer revelar esse plano para todas as pessoas. Olha o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer.
Lembra que nós comentamos aqui que o Apocalipse nós entendemos ele como historicista, nós pegamos a interpretação historicista, passado, presente e futuro, contando a história do mundo à luz da profecia bíblica, do que aconteceu, está acontecendo e o que vai acontecer com a volta de Cristo. A primeira mensagem angélica traz para a gente que essa mensagem de salvação tem que ser proclamada a todo mundo, toda tribo, nação, povo, língua, para todos. Deus é tão bom que ele comissionou isso para a gente. Que a nossa vida é tão pequena pelo pecado, o pecado nos diminui tanto, que Deus fala, não, vocês têm algo maior para fazer, que é a pregação do Evangelho. O interessante é que os anjos queriam proclamar essa mensagem. Deus falou assim, não, essa mensagem eu vou dar para os seres humanos. Então olha que privilégio que a gente tem. E os primeiros adventistas lá, os nossos pioneiros, entenderam isso, que deveriam proclamar esse Evangelho a todo o mundo. Chamaram um rapaz chamado J.N. Andrews para poder levar essa mensagem além de onde eles moravam, além do continente onde eles moravam. Lembra que o pastor Joani falou? Ele foi o primeiro missionário além mar. Ou seja, ele aceitou um chamado todo especial. Interessante que J.N. Andrews, John Andrews, ele era viúvo, tinha 2 filhos, né, seus filhos ali pequenos, e esses meninos acompanharam ele na pregação do Evangelho. Então, um pai solteiro aceitou esse chamado e expandiu o Evangelho para toda a Europa. Você lembra que o pastor Joaninho falou que o John Andrews, vamos traduzir aqui, né? Que o João Andrews, o João André, ele sabia vários idiomas, era teólogo, era tão assim capaz intelectualmente. Então, por que esse homem seria mandado para pregar o Evangelho em outro continente? Simplesmente porque ele estava disposto a ir. E através disso, saindo a mensagem ali dos Estados Unidos, indo para a Europa, hoje, dos 235 países no mundo, 210 têm a mensagem de salvação através da Igreja Adventista, que é o nosso plano, que é o nosso Shema, levar a mensagem a todo mundo, graças à disponibilidade do John Andrews. E você? Hoje ele fala, essa mensagem traz para gente o seguinte, ei, acorda, vamos lá, eu aceitei, por que você não aceita? Pensa comigo aqui, o mundo é enorme. O mundo tem bilhões de pessoas, várias línguas, né? Tantos povos, como que nós vamos pregar o Evangelho a toda nação, tribo e língua? Os pioneiros da igreja, o John Andrews, eles não ficaram preocupados com isso. E olha que eles não tinham recursos financeiros e muito menos a tecnologia que nós temos hoje. Hoje a gente consegue pregar através de um vídeo, eu não sei quantas pessoas estão sendo alcançadas aqui, de onde você é, aliás, coloca aqui no comentário de onde você é, mas a mensagem está sendo pregada, então nós temos essas condições muito mais do que eles. Mas eles não se preocupavam com o que estava faltando, como que nós vamos fazer. Eles faziam a parte deles e deixavam o restante com Deus e com o Espírito Santo. O chamado que Deus tem para a gente hoje é que nós possamos ser cooperadores. Inclusive, é essa palavra aqui, ó, cooperadores, que está hoje no nosso hipertexto, que está na nossa rede semântica. A partir de cooperadores, quais as palavras que nós podemos ligar a essa palavrinha aqui? Eu vou começar e deixo o restante com você, tá bom? Cooperadores, disponibilidade. Ter disponibilidade de aceitar o chamado de Cristo. Olha aqui, já falei mais um monte de palavras que você pode colocar aí junto com a sua turma. Chama a galera na sua sala aí. Quando chegar no estúdio quarta-feira, tenta que cada um fale uma palavra através dessa daqui, que complete, que entre no contexto do que nós estamos falando. Coloca a galerinha para pensar aí. Dá uma observada nas 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14. Elas começam com um evangelho eterno. Nós falamos isso aqui no começo do estudo. Um evangelho eterno. Então nós temos que entender esse evangelho para poder proclamar. Como que eu vou proclamar se eu não entendo o juízo, se eu não entendo a Babilônia que vai cair, se eu não entendo a marca da besta, se eu não entendo nada disso, como eu vou proclamar esse evangelho? E o evangelho, as boas novas, é o seguinte: Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou. Exatamente, essas são as boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Cristo morreu por nós. E aí eu tenho que entender, ele morreu, nos salvou, nos ama, mas vai ter um juízo. Babilônia, alguém que quebrou a mensagem de Cristo, que colocou falsas, colocou mentiras dentro da verdade ali, deu aquelas falsas verdades, deu uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. A marca da besta, o que é? Eu vou ter um
botão na minha testa aqui, vou ter um chip na mão quando eu vejo crente falando que a marca da besta vai ser aqui na testa, ou então um chip na mão. Não, me dá uma agonia. Vai estudar a Bíblia, abençoado, para você entender esse evangelho e para você proclamar ele. O evangelho é eterno, a gente falou isso aqui, Deus não foi pego de surpresa. E por que evangelho é eterno? Porque é o seguinte, ele já estava pronto para a crise que ia acontecer. E ele já amava tanto o ser humano que ele não desistiu do ser humano. E quando Cristo vem e morre por nós, a gente tem que entender isso, o tamanho do sacrifício dele. A gente acabou de sair de uma semana do Calvário. Na sua igreja possivelmente teve ali uma semana de oração falando sobre a morte de Cristo, sobre o que foi o sacrifício dele. Quando nós entendemos isso, nós entendemos as 3 mensagens. Tudo gira em torno de adoração, de escolha. Cristo morreu por mim. O sacrifício que ele fez foi imenso. Olha o que a gente falou lá na primeira lição. Jesus venceu. Eu já sei quem é vencedor. Eu vou escolher ficar de que lado? Então, tudo se resume, o grande conflito, a quem eu estou escolhendo adorar, a quem eu estou escolhendo aceitar na minha vida. E se eu aceito Cristo na minha vida, automaticamente eu vou mostrar isso para os outros. Então eu vou proclamar o evangelho eterno para as outras pessoas. Se ligou? Pegou? Quando nós entendemos essa mensagem e buscamos estar juntos dentro da Bíblia, estudando, a nossa consagração vai ser muito forte. E nessa reta final que nós estamos vivendo, o final dos tempos, nós vamos ser resplandecidos por Deus. Nós vamos ver, vamos presenciar curas, milagres, bênçãos e mais bênçãos caindo sobre todas as pessoas que aceitam esse evangelho. Porém, Satanás, ele vai fazer o quê? Vai querer fazer a mesma coisa. As falsas verdades que ele colocou lá atrás, ele vai querer colocar de novo. Vai fazer falsos milagres, vai aparecer como Cristo. Ó, Jesus voltou, tá onde? Não, tá ali no campinho de futebol com os meninos. Mas não, a Bíblia fala que todo olho o verá. Então, para a gente proclamar esse evangelho, nós temos que nos aprofundar dentro da Bíblia. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então vou te dar uma dica. Já que você não gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Não estou ficando doido, não. É sério, leia a Bíblia. Você só vai pegar o costume, o gosto, se você fizer todo dia. É igual você tem que fazer lá um tratamento médico. Você tem que tomar um remédio todo dia, você não é acostumado, um dia você falha um remédio, mas você quer ficar curado. Então, você insiste naquele tratamento? A Bíblia. Para a gente ficar curado do pecado e aceitar o chamado como o J.N. Andrews, como o Joãozinho, a gente tem que tomar um remédio todo dia, que é Bíblia e oração. Não tem outra conversa. Em 2016, o dicionário de Oxford, ele elegeu a palavra mais falada, preferida das pessoas, pós-verdade. Pós quer dizer que não tem mais verdade, antes da verdade. As pessoas hoje preferem mais fake news, mais fofocas e boatos do que a própria verdade. Aí que entra o adventista do sétimo dia. Você, meu jovem, que está aí me assistindo pelo celular, pela TV, aí que entra você. Nós somos chamados para restaurar a verdade. Reparadores de brechas, exatamente. O adventista do sétimo dia, o remanescente, aquele que tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, pregar o evangelho eterno, anunciar esse evangelho eterno é a sua missão como adventista do sétimo dia, como um jovem adventista do sétimo dia. Assim como nós conhecemos um pouquinho da história do J.N. Andrews, que ele escolheu ir, ele se disponibilizou aí, você também pode fazer isso. Eu espero que esse estudo aqui tenha te ajudado, tenha te dado uma luz sobre o Evangelho Eterno. É claro que isso é muito mais profundo e é um assunto que eu gosto muito. Os pioneiros da igreja, Tiago White, o pastor Tiago White, esse homem trabalhava para ganhar uns pouquinhos centavos para poder escrever ali as literaturas, fazer a impressão e distribuir. Inclusive, não sei se você sabe, a primeira lição da escola sabatina foi para o jovem, foi para a gente. Eu, né? Mais ou menos aí, jovem senhor. Mas foi para os jovens adventistas. Então, que nós possamos ter o espírito que os pioneiros tinham, que os apóstolos tinham, de pregar, porque eles queriam ver Jesus logo e mostrar para todo mundo esse evangelho eterno. Conto com você nessa missão, tá joia? Até semana que vem. Um abraço.